Estamos de volta ao Histórias Clínicas e hoje estamos a falar sobre cirurgia reconstrutiva pós-bariátrica, com a presença da doutora Juliana Martins de Sousa, do Dr. Nuno Fradinho, e temos agora uma nova convidada, a Gertrudes Cintrão, que foi submetida a algumas cirurgias reconstrutivas pós-bariátricas. Ainda assim, antes de falarmos um bocadinho com a Gertrudes e nos explicar um bocadinho como foi a sua experiência, vamos ver aqui alguns casos, algumas imagens de casos clínicos de cirurgia pós-bariátrica. Juliana, fala-me um bocadinho sobre o que estamos a ver. Nós, entretanto, já falámos que... Ora bem, então, assim, aqui temos então aquelas excesso de pele que eu tinha falado anteriormente, a nível das coxas, dos braços, das mamas e pronto, e o tipo de cicatrizes que ficam nestas cirurgias, não é? Mas como conseguimos ver de uma forma assim global, nós conseguimos melhorar... que é a questão do excesso de pele. A questão do excesso de pele, não é? E conseguimos melhorar a forma, mas pronto, isto são cicatrizes longas. Pronto. Gostava de chamar a atenção para o excesso de pele, cicatrizes longas, como podemos ver neste caso que está a passar aqui e aqui nos braços, mas que tentamos sempre ocultar, como é o caso dos braços, na face interna dos braços. Melhoria do contorno, aqui mais as coxas, excesso de pele, melhoria do contorno, a cicatriz é na face interna das coxas, pronto, cicatriz que vai até aos joelhos. Uma marcada melhoria da forma, não é? Uma marcada melhoria da forma aqui na mama, pronto. Uma cicatriz à volta da areola, no polo inferior e na prega inframamária. Aqui nos senhores, pronto, aquilo que eu estava a falar, um excesso de pele, mas claro que está ali uma sequela marcada, não é uma cicatriz importante, pronto. São cicatrizes importantes, não é? Mas apesar de tudo a satisfação é grande. Aqui conseguimos ver vários... O doente em causa, eu falei com ele no outro dia e disse-lhe assim, e então, e o senhor é espetacular. E eu falei com ele e disse assim, então, você anda na praia assim e as cicatrizes não lhe fazem diferença, porque eu até gosto de saber o feedback dos doentes. E ele disse, a minha cicatrizes não. Portanto, é claro, como no fundo é aquilo que que eu dizia tínhamos falado há anteriormente. pouco, não é? Sim. Gertrudes, sim. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, consigo. Também. Gostamos muito de ter aqui, nós conhecemos-lo já há algum tempo. Fala-nos um bocadinho sobre como é que foi o seu processo de perda de peso e, enfim, de reconstrução pós-perda de peso. Então é assim, eu inicialmente tinha muito peso e depois fui operada e pus a banda gástrica. Estamos a falar de quanto? Eu nem gosto de dizer. Pronto, então, eu muito perdi peso. quase outro tanto. Ok. E então, na altura... na altura foi a banda gástrica, mas não me resultou, porque se estivesse muito apertada, não passava nem o leite. E mais larga passava tudo. Depois eles, pronto, viram que não dava assim, tiraram e fizeram o sleeve. Esse aí sim, deu bastante resultado. Isso já foi há algum tempo? Já o sleeve há 4 anos. E como é que foi, após a intervenção cirúrgica, após o sleeve gástrico, como é que foi a sua mudança de peso? Perdi inicialmente logo bastante peso, à volta de 20 quilos. Ali 12, 15 até 20 quilos foi rápido, mas depois foi gradualmente. A pouco e pouco fui perdendo. E teve que fazer suplementação de vitaminas? Sim. Okay. E ainda hoje tomo as vitaminas. Exato. Porque depois fiquei com um bocadinho de anemia. Mas pronto, depois com as vitaminas e eu como de tudo, só que sempre pouco e várias vezes ao dia. Pronto, e senti-me melhor, só que com as peles e não sei o quê, e essa parte é que eu não me sentia bem. Claro, portanto, teve esta perda de peso, não é? Aquilo que nós falámos há pouco do controle nutricional é muito importante, especialmente quando estamos a falar de algumas intervenções cirúrgicas para perder peso. Mas depois de tudo isto, tinha um excesso de pele e não se sentia bem por isso, não é? Eu não ia à praia, eu ia à praia, mas não me despia, estava sempre vestida. Adoro tomar banho na praia. E o que é que a preocupava mais? Onde é que achava que o excesso de pele... Era mais aqui a parte da barriga e atrás, as costas também muito
muita pele aqui nas costas e os braços. E que cirurgias é que fez até agora? Já fiz aos braços, eu tenho aqui uma cicatriz, mas eu prefiro ter a cicatriz... Um pouco aquilo que temos vindo a falar, não é? Sim, prefiro ter a cicatriz do que aquelas peles. Pronto, e sinto-me bem assim. Fez ao braço fiz e mais? Fiz ao braço, fiz o body sleeve, o body lift total. Pois. Que a doutora Juliana falou há pouco. Como é que é? Fez o upper body lift. No fundo, para tirar aqueles papos que estávamos a falar aqui atrás. Sim. Circunferencial em baixo e agora fez circunferencial em cima. Sim. E nota uma melhoria grande do contorno. Muito. E a minha autoestima está muito melhor. Porque eu gosto de vestir roupas mais justas e eu não pedia porque notava-se aquelas coisas a barriga ainda consegue mais ou menos disfarçar, não é? Mas os braços são muito difíceis de disfarçar, sim, não é? Sim. O excesso de pele nessa zona. E a praia? Já vai à praia? Sim, já vou à praia. Toma banho na praia. Mas ainda tenho um bocadinho aqui assim nas pernas, que falta. Esta é a próxima. Muito bem. E uma curiosidade relativamente ao controle do apetite. Sente que ainda tem necessidade de se autocontrolar? Fez uma aprendizagem? Custou muito essa aprendizagem? Fiz uma aprendizagem. Ao início, quando foi a operação do sleeve, eu tinha que comer só aquela comida triturada e assim eu tinha necessidade de comer outras coisas e tinha aquele desejo de comer outras coisas. E o meu filho também é nutricionista e ajudou-me muito nisso. E ele disse, mãe, não vais fazer isso, vais comer de tudo, só que sempre pouco. E muitas vezes ao dia. E então nunca mais tive vontade de comer outras coisas. Eu como normal, só que pouco. Sempre. Tenho que controlar sempre o peso. É assim, se eu me descuidar, eu engordo. Eu tenho que ter cuidado. Não foi esse livro que me fez emagrecer. Claro. É pouca. Temos que aprender a comer. E pronto. O sleeve foi só uma ajuda. O sleeve foi uma ajuda. Foi uma ajuda, isso mesmo. Foi uma ajuda. E voltava a fazer as mesmas cirurgias? Voltava. Mas é importante também a questão dos hábitos, não é? Já temos vindo a falar, uma pessoa que faz uma intervenção ou várias intervenções deste género, também tem que haver uma alteração de hábitos e de estilos de vida, não é? Nomeadamente não só na alimentação, mas também no exercício físico e tudo mais, não é? Pela questão da estabilidade do peso, certo? Há pouco falávamos também sobre a questão das complicações relacionadas com este tipo de cirurgias. Obviamente que qualquer intervenção cirúrgica tem riscos de complicações e nós, enfim, temos que informar os doentes nesse sentido e temos que estar alerta para algumas complicações. Claro que há cirurgias que têm um risco muito maior de complicações do que outras e quando estamos a falar destes doentes, as complicações neste tipo de cirurgias são mais frequentes do que na população que não foi previamente obesa? Sim, naturalmente, era aquilo que estava a explicar um bocadinho. O que nós dizemos entre nós, que é nós vamos operar uma pessoa que ainda é obesa mórbida, apesar de já não ter um excesso de peso que seja como tal. Apesar de ter o índice de massa corporal, tem sempre algumas alterações cutâneas, alterações da circulação, alterações endócrinas, que se vão mantendo e só se vão ajustando ao longo dos anos e que mesmo assim o índice de complicações mantém-se mais altos. O que é que isto quer dizer? Que nós não operamos pessoas que têm um índice de massa corporal muito alto, ou seja, a menos que seja uma cirurgia para salvar a vida, não é? Uma cirurgia de emergência. Porque aumenta exponencialmente o risco de complicações, ou seja, uma cirurgia eletiva, que a gente pode escolher quando é feita e em que circunstâncias é feita, temos de esperar que a pessoa emagreça e chegue a um índice de massa corporal indicado para poder ser feita. Mas mesmo depois de chegar a esse índice de massa corporal, o número de complicações possíveis já não é igual, nunca mais será igual à da população normal, será sempre superior. Por isso temos maiores complicações na cicatrização, com a abertura das suturas, que é a chamada deiscência, seromas, que é um acúmulo de líquido, hematomas, acúmulo de sangue, infecções e a longo prazo cicatrização que não é perfeita, não é? Ficam cicatrizes que nunca serão tão esteticamente agradáveis. E como temos vindo a dizer, normalmente estas pessoas são submetidas a várias intervenções cirúrgicas para tratar várias áreas anatómicas que têm um excesso de pele portanto, estamos a falar de um processo também da nossa parte da cirurgia plástica mais ou menos longo, não é? Juliana, mais ou menos qual é o tempo mínimo que nós preconizamos entre cada intervenção cirúrgica? É assim, relativamente ao tempo, agora falando do tempo que demora todo o processo
E entre o Normalmente tempo estamos a falar de anos, podem ser vários anos, não é? Nós tentamos agora abordar mais do que uma região anatómica num mesmo procedimento cirúrgico. Já falei anteriormente, na questão da abdominoplastia circunferencial, abordamos a região abdominal e a região glútea ao mesmo tempo, não é? Portanto, já estamos a abordar duas regiões anatómicas ao mesmo tempo. Isto é uma maneira de tornar o processo mais rápido, claro. não é? Pronto. Desde que essas regiões anatómicas não haja nenhum tipo de conflito em operar essas duas regiões anatómicas ao mesmo tempo, não há problema em operarmos essas duas regiões anatómicas, estão a tornar o procedimento operatório demasiadamente longo, não é? Porque isso também traz riscos para o doente. E, portanto, às vezes fazemos isso para que o processo demore menos tempo. Entre cirurgias, o tempo mínimo que se deve esperar é de 3 meses. 3 meses. Deve-se esperar pelo menos 3 meses entre cirurgias. Claro. Mas geralmente os doentes esperam mais tempo. Portanto, menos de 3 meses, não. Isso também tem muitas vezes a ver com a disponibilidade de blocos operatórios e tudo menos mais. de 3 meses não se deve. Não nos podemos esquecer que isto é um problema pandémico, não é? Claro. É uma doença, uma pandemia do final do século XX e início do século XXI. Há muitos doentes. Há maior prevalência da obesidade, há maior número de pessoas com obesidade mórbida, o número de cirurgias bariátricas que se vão fazendo está a crescer a um ritmo grande e o número de candidatos a cirurgia reconstrutiva pós-bariátrica não para de aumentar. Ao mesmo tempo, os serviços de saúde não conseguem dar a mesma resposta, uma resposta ideal e proporcional a esse aumento de número. Portanto, os tempos de espera vão sendo maiores, não é? Portanto, eu diria que é praticamente impossível, com um hospital, dar resposta a todos os doentes com cirurgias de 3 em 3 meses. Claro. Tem que ser naturalmente mais espaçado. Claro. E em termos de idades destes doentes intervencionados, normalmente estamos a falar de doentes relativamente novos, não é? Doentes que têm condições para serem submetidos a um procedimento cirúrgico deste género, não só, normalmente têm procedimentos mais ou menos longos, não é? Uhum. Com riscos que não são desprezíveis, não é? Claro. E, portanto, pessoas mais velhas normalmente acabam por não ser intervencionadas. Sim, exatamente. Isto são cirurgias pesadas, não é? Claro. São cirurgias grandes. Não só do ponto de vista das cicatrizes, mas do tempo operatório e da exigência da equipa cirúrgica. Muitas vezes não bastam 2 cirurgiões, quando às vezes é preciso 3. São cirurgias de horas. São várias horas. Muitas vezes os posicionamentos, as pessoas provavelmente não têm essa percepção, mas quando fazemos uma cirurgia circunferencial, o doente está deitado, tem que ser rodado durante a intervenção cirúrgica enquanto está anestesiado. Portanto, tudo isto acaba por prolongar. Tem que ter anestesistas que estejam preparados para fazer anestesia para este tipo de pacientes, não é? Toda a equipa tem que estar preparada. E às vezes os doentes não têm essa noção. Quando chegam à consulta, pensam que aquilo é a cirurgia mais simples que eles vão fazer. Simples, claro. Não têm noção que é uma cirurgia pesada. Tirar a pele, exato. É só tirar a pele. E em termos de satisfação global, tu notas que há uma satisfação global? A satisfação global é grande. Claro. Sim, é grande. E qual é a primeira, quando te chega um doente ou uma doente à consulta que nunca foi vista por um cirurgião plástico e que teve uma grande perda de peso, normalmente qual é que é a região anatómica que mais preocupa este tipo de doentes? O abdômen. Como dizia a Gertrudes, não foi? O abdômen é a área que as pessoas se queixam mais. Nós também gostamos de começar pelo abdômen. Efetivamente, gostamos de começar pelo abdômen, mas também é a área que as pessoas pedem mais. O abdômen, e também se queixam muito dos braços, mas o abdômen, é sempre mais é o abdômen. Já falou das coxas. Sim. Há alguma área mais anatómica que a preocupe atualmente? Não, talvez não. Não era o seu processo? Assim, as mamas também, mas depois primeiro queria ser as pernas e depois logo via como é que corria. E nota alguma reação no seu dia-a-dia, depois de ter sido operada? Notou alguma reação nos colegas de trabalho, na rua, nas pessoas como as pessoas olham? Sim, as pessoas, pronto, acham que eu estou melhor, estou mais bonita assim. E eu vou a uma loja, compro roupa, antes não podia fazer isso, tinha que mandar fazer. Isso para a autoestima também conta muito. Eu tive várias depressões, eu não queria sair de casa, porque achava e estava muito gorda, e as pessoas depois estão sempre a dizer, está tão gorda, não sei o quê, e isso gostava muito.
E, portanto, estas cirurgias ajudaram muito a melhorar a sua autoestima, não é? A sua autoimagem. Sim, Aquilo que nós falámos há pouco, realmente, estas cirurgias melhoram a forma, mas também acabam por ter alguma melhoria do ponto de vista funcional. Tinha as tais infecções frequentes por baixo da maminha, por baixo da barriga relacionadas. Era uma coisa que também a preocupava e que também tinha com alguma frequência. Depois, mesmo assim, como é que é dizer, de cheiro, o cheiro era diferente. Da gente não tendo essas peles ali penduradas, conseguimos lavar-se melhor. A questão que falaste há pouco também é muito importante das cirurgias combinadas, porque na verdade nós até podemos, a utilização de material protésico neste tipo de doenças às vezes é um bocadinho controversa, não é? E conseguimos com o tecido do próprio corpo, não é? Melhorar ou dar forma ou dar algum volume a determinadas áreas anatómicas. Uma delas que falaste foi a região glútea, não é? Que quando há uma grande perda de peso, há uma ptose, uma queda da região glútea, que pode ser corrigida precisamente com a tal abdominoplastia circunferencial ou lower body lift. Há outras situações em que podemos usar o nosso tecido ou não? Por exemplo, para aumentar a maminha, às vezes também se pode... Sim, também se pode com enxertos de gordura, eventualmente. Pronto. Na nossa prática, ultimamente, é o único sítio que os doentes se queixam mais, efetivamente, de falta de volume, no status pós-obesidade e grandes perdas de peso. É na mama, no caso das senhoras, e na nádega. Na nádega, nós contornamos bem esse problema com esta técnica que eu falei, da abdominoplastia circunferencial, e ao abordar a região da nádega com a gluteoplastia, ou seja, ao levantar a nádega e aproveitar parte da pele e gordura que se tirava da região acima da nádega, que não tiramos tudo, e parte dessa gordurinha e pele, não a pele totalmente, só a derme, que é uma parte da pele, que usamos para encher a nádega, que estava vazia. Pronto. A nível da mama, conseguimos remodelar a mama com aquilo com o volume que a doente ainda tem. Conseguimos remodelar a mama, no fundo, fazer um procedimento que nós chamamos mastopexia, que é levantar a mama e remodelar. No caso, vemos que a senhora, neste caso a senhora sim, porque os senhores não fazemos, não é? No caso de vermos que a senhora ainda tem pouco volume com esta remodelação da mama, com este procedimento de mastopexia, podemos pensar nos enxertos de gordura para aumentar ainda um bocadinho mais, porque há doentes com estas perdas de peso, nem com remodelação mamária, que ficam com maminhas com um volume de mama satisfatório. Claro. Porque a perda de peso é tão grande, porque muitas destas doentes já não têm glândula mamária. Muito da mama já é constituída por gordura. É uma mama pouco Perdem a gordura por todo o corpo. E, portanto, depois ficam com pouco tecido adiposo a nível da mama. E, portanto, mesmo a remodelar a mama, ficam com uma mama muito pequena. Só mesmo nas coxas conseguimos arranjar sempre alguma gordura e isso, e podemos utilizar como enxerto de gordura para a mama. E mesmo o resultado também a longo prazo não é igual aos resultados da cirurgia estética, não é, Nuno? Pois, não. Nós falámos um bocadinho sobre a qualidade dos tecidos, não é? A forma como se comporta a mama, a gordura da mama, a glândula mamária, a pele, não é igual a uma pessoa que nunca foi previamente obesa, não é, Nuno? É uma pele que já foi tão esticada que vai ter sempre tendência a ser mais esticada ainda, mais caída, não tem tónus, não é? É uma pele que tem muito menos tónus do que uma pele normal. Como não tem elasticidade, uma remodelação mamária, por exemplo, que a gente faça, o resultado a médio prazo é pior, em termos de forma, em termos de volume, do que numa cirurgia estética ou numa redução mamária fora do contexto da pós-obesidade. Ou seja, a mama vai cair mais, fica com maior déficit de volume no polo superior e parece que a gravidade se acentua mais neste tipo de pessoas. Apesar de ser uma melhoria, mesmo assim, muito grande face àquilo que tinha. Não é? Claro. E aqui vemos que a Gertrudes, que passou por todo este processo, não é? Diz que, de facto, voltaria a ser submetida a estas intervenções. Sim. Mudou, quer dizer, mudou todo o processo, não estamos a falar só da fase final, não é? Portanto, tem aqui um processo longo. Mudou a sua vida e hoje sente-se melhor com isso. Sim,
e consigo trabalhar melhor do que conseguia, não conseguia fazer quase nada. E assim... E o pós-operatório? Custou muito? Não. Eu tive sempre umas recuperações boas. Nem tive assim dores. E os drenos Ou é de não eu querer tanto. Depois também estava muito motivada para ser submetida a esta reconstrução. Geralmente os pós-operatórios são, salvo um doente ou outro, claro, complicações acontecem a toda a gente, mas de uma forma geral estes doentes até têm pós-operatórios mais ou menos tranquilos. Eu tenho tido sempre. A questão da motivação aqui também é muito importante, não é? Gertrudes, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu testemunho. Gostamos muito de a ver assim, contente. Nuno, obrigadíssimo. Obrigado. Juliana, muito obrigado pela tua presença aqui. Antes de me despedir, deixo-lhe um vídeo sobre uma das minhas grandes paixões, que é viajar. E hoje vou levá-los a Amsterdão, a capital da Holanda. Conhecida pelas suas flores, pelos seus queijos e pela sua tolerância, esta é uma das cidades com um dos melhores museus da Europa. Amsterdão nasceu como uma pequena vila piscatória, mas no século XVII passou a ser um dos mais importantes portos europeus. Hoje, com 800 mil pessoas, a capital holandesa tem uma diversidade cultural impressionante. A Holanda é conhecida pelas suas flores e o local certo para as encontrar é no Mercado das Flores. Jacintos, tulipas, narcisos, a escolha é imensa. Visitada por milhares de turistas, a casa onde viveu escondida a pequena Anne Frank durante a Segunda Guerra Mundial é outro ponto obrigatório. Van Gogh e Rembrandt têm museus na cidade que merecem uma visita. Esta é a Casa Rembrandt, um bonito exemplar da arquitetura holandesa que o pintor vendeu no final da vida para pagar as dívidas. Treinados desde cedo para resistirem à força da água, muitos holandeses renderam-se e começaram a viver em barcos. As famosas houseboats estão por todo o lado. Do topo do Museu Nemo, temos uma vista deslumbrante. Os canais e a linha de defesa de Amsterdão são Património Mundial da Unesco. E com isto, me despeço de todos e conto convosco na próxima semana para mais um Histórias Clínicas. Até lá!